Olá, meus queridos, um grande prazer poder mais uma vez estar aqui com vocês no nosso canal Pensamento Vivo. E eu quero convidar você que ainda não se inscreveu, se você está aqui e ainda não é inscrito, que se inscreva aí no canal, né? Não paga nada para isso. Se você desejar também dar o seu like aí nos vídeos, isso vai ajudar bastante para que o vídeo alcance outras pessoas. Se você quiser compartilhar também essas informações nas redes sociais, também vai ser de grande ajuda, porque pelo menos eu entendo que essas informações bíblicas são úteis para as pessoas. Bem, o tópico que nós vamos analisar é sobre uma instrução que Jesus deu aos seus discípulos sobre o fermento dos fariseus. Interessante, mas um pouco antes dele falar disso, Jesus mostrou a forma como ele respondia quando era questionado, né? Muitas vezes Jesus era questionado pelos seus opositores, em especial os fariseus e os saduceus. Essas seitas judaicas costumavam vir até Jesus para tentar encurralar Jesus com perguntas capciosas. E a maneira como Jesus respondia a essas perguntas é um exemplo para nós. Nem sempre Jesus dava respostas diretas, nem sempre Jesus respondia às suas perguntas, os questionamentos que eles faziam. Existe uma frase que é muito repetida que diz assim, não se responde uma pergunta com outra pergunta. Jesus não vivia com base nessa regra. Quem inventou essa regra, eu não sei. Mas ela não se aplicava a Jesus. Bom, também não se aplica a mim, porque eu procuro imitar o exemplo de Jesus. Então, muitas vezes, perguntas eram feitas a Jesus e ele respondia com outras perguntas, para ajudar a pessoa a encontrar a resposta à própria pergunta que ela tinha feito. Isso dava mais credibilidade ao que a pessoa estava entendendo, porque ela concluía que ela mesma chegou àquela conclusão sozinha. Uma outra forma de Jesus responder aos seus opositores, por perceber que as perguntas que eles faziam eram perguntas capciosas, que visavam colocá-lo numa armadilha, então Jesus às vezes era evasivo nas suas respostas, não respondia o que eles queriam, respondia outra coisa. Vamos ver um exemplo disso? Mateus capítulo 16, versículos de 1 a 3. Olha só que lindo a forma de Jesus ensinar. Aproximaram-se os fariseus e os saduceus para o tentarem. Então o objetivo deles aqui era tentar, era encurralar Jesus, era colocar Jesus numa situação difícil. Pedindo que lhes mostrasse um sinal do céu. Mas Jesus lhes respondeu. Olha o sinal do céu que Jesus deu. Será que era esse o sinal do céu que eles estavam pedindo para Jesus? Mas olha o que Jesus respondeu. Mas Jesus lhes respondeu. Chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, pois o céu está de um vermelho sombrio. Era esse o sinal do céu que eles queriam? Mas foi o sinal do céu que eles queriam que Jesus respondeu? Mas Jesus deixou de dar um sinal do céu? Agora olha o que Jesus fala em seguida. Hipócritas, sabeis interpretar a face do céu e não conheceis o sinal dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. O sinal que Jesus está se referindo aqui no caso de Jonas é que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, do grande peixe, né, do monstro marinho lá que o engoliu. Então Jesus está ilustrando, né, fazendo uma analogia que da mesma forma ele vai ficar também morto por cerca de 3 dias, né, pelo intervalo ali, não necessariamente 3 dias de 24 horas, mas no intervalo de 3 tempos, de dias. Então esse é o sinal que Jesus está dando aí, como se Jonas fosse uma ilustração do que aconteceria na prática com o próprio Jesus. Eles não conseguiam interpretar os sinais dos profetas, já que todos os profetas deram testemunho sobre Jesus, está lá em Atos capítulo 10, do 41 em diante. É dele que todos os profetas dão testemunho, Jonas inclusive, mas eles não conseguiam interpretar isso. Eles conseguiam ver o céu nublado e dizer, vai chover, mas não conseguiam perceber o que as escrituras diziam, embora se julgassem instrutores da lei. Então aqui nós já vemos uma forma fantástica de aprender sobre Jesus. Como responder, como perceber o objetivo por trás de perguntas. Existem perguntas que mostram que a pessoa realmente quer saber,
que ela não sabe aquilo que ela está perguntando, que realmente ela tem dúvida e quer aprender. Tem outra que ela já sabe, mas ela quer ver qual é a sua resposta para poder ficar naquele embate, criar um debate. E existem outras perguntas que são capciosas para colocar a pessoa, para fazer a pessoa criar provas contra si mesmas. Então Jesus conseguia perceber isso, claro, de uma forma perfeita. Nós não conseguimos, mas podemos buscar aperfeiçoar nessa questão. O outro detalhe que Jesus fala aqui na sequência é sobre os fariseus, conforme a gente vê aqui dos versículos 5 em diante. Ora, passando para outra margem do lago, os discípulos haviam esquecido de levar pão. Jesus lhes disse: olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Eles pensavam, é porque não trouxemos pão. Pão era feito com fermento. Olha a inocência dos discípulos. Jesus, percebendo isso, disse: homens de pequena fé, por que discutis entre vós sobre não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e quantos recolhestes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos recolhestes? Então Jesus está dizendo, olha só, gente, não é possível que vocês estão pensando aqui que eu estou falando da falta do pão físico de comer. Lembra que eu fiz um milagre para 5.000 comerem, depois eu fiz para 4.000 comerem? É óbvio que eu não estou preocupado com o pão físico. É óbvio que não é isso. É disso que Jesus está falando aqui. E aí na sequência ele fala. No 11. Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos acautelastes do fermento dos fariseus e saduceus? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Fermento tem esse objetivo, né? Você coloca um pouquinho de fermento na massa de fazer pão, ou de pizza, ou o que for, bolo, ele pode comprometer toda a massa. Então Jesus está falando ali que um pouquinho do fermento dos fariseus pode comprometer todo um conteúdo. Mas de que Jesus está falando? Aí na sequência do versículo 12, nós vemos. Então compreenderam que não dissera que se acautelasse do fermento do pão, mas sim dos ensinamentos dos fariseus e saduceus. Em outras palavras, Jesus está dizendo que um pouco de ensinamento falso, de ensinamento prejudicial e ruim, como era aquele propagado pelos fariseus e pelos saduceus, poderia comprometer o bom andamento do comportamento deles. Dentro dos ensinamentos dos fariseus existia egoísmo, existia obras feitas para se aparecer para os outros, egotismo, eles se julgavam superiores aos outros, existiam regras absurdas. Você vê Jesus condenando muitas delas em Mateus capítulo 23. Jesus fala, ai de vós fariseus e saduceus, seus hipócritas. E aí ele fala de um monte de coisas que eles faziam, mas que eles pareciam bonitos por fora, mas eram por dentro como túmulos caiados, pintados, que por fora parece bonita aquela sepultura, mas dentro tem um monte de coisa podre. Então nós precisamos tomar cuidado com a beleza de determinadas organizações religiosas, de líderes religiosos, de pompa e circunstância, de empresas religiosas que têm um grande atrativo, que tentam atrair o público com várias coisas que são bonitas, que às vezes são agradáveis aos olhos, mas que estão ali inseridos em ensinamentos falsos, que te distanciam de Cristo, te distanciam do amor, do pilar do cristianismo, que está baseado em 2 ensinamentos fundamentais: amor ao Pai, amor a Deus, o Criador, e amor ao próximo. Quando tais doutrinas e ensinamentos comprometem essa estrutura básica da doutrina cristã, então é como um pouco de fermento que compromete a massa toda. É disso que Jesus está falando aqui. Então é mais uma lição fantástica que nós aprendemos no Evangelho de Mateus, a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. E para mim foi um prazer compartilhar com vocês aqui mais uma vez. Eu agradeço a sua atenção. Até os nossos próximos vídeos. Até lá.